um representante nomeado para si pelo Tribunal de Tutela ou o próprio Tribunal de Tutela. Os técnicos do hospital estão aptos a fornecer-lhe mais informações sobre a lei relativa à capacidade mental de 2005. O que acontece em caso de emergência? Em caso de emergência, poderá ser sujeito à terapêutica ECT, mesmo que você ou um médico independente não tenham concordado. Porém, a terapêutica só poderá ser administrada caso seja imprescindível para salvar a sua vida ou para impedir que a sua saúde mental se deteriore ainda mais. Código de práticas. Existe um código de práticas que inclui conselhos para os técnicos do hospital relativamente à lei de saúde mental e ao tratamento de indivíduos com problemas mentais. Os técnicos do hospital devem considerar as informações deste código a quando da tomada de decisões relativas ao seu tratamento. Se desejar, pode solicitar a consulta deste código. Como posso reclamar? Caso pretenda apresentar uma reclamação relativamente a algum aspecto relacionado com os cuidados e o tratamento que lhe forem administrados no hospital, contacte um elemento da equipa. Ele poderá conseguir esclarecê-lo. Além disso, estará apto a dar-lhe informações sobre o procedimento de reclamações do hospital, que poderá utilizar para tentar resolver a sua reclamação através de uma resolução local. Também estará apto a informá-lo sobre quaisquer outros técnicos que o possam ajudar a apresentar uma reclamação. Caso considere que o procedimento de reclamações do hospital não o pode ajudar, poderá apresentar a reclamação a uma comissão independente. Esta comissão monitoriza se a lei de saúde mental é corretamente aplicada e se os doentes recebem um tratamento adequado durante o internamento hospitalar. Os técnicos do hospital podem disponibilizar-lhe um folheto que explica como contactar esta comissão. Ajuda e informações adicionais se houver algo que não compreenda sobre os cuidados e o tratamento que lhe são prestados. Um elemento da equipa tentará esclarecê-lo. Solicite explicações a um elemento da equipa caso haja algo neste folheto que não compreenda ou tenha dúvidas, para as quais não tenha encontrado explicação no mesmo. Caso pretenda uma cópia deste folheto para disponibilizar a outra pessoa, solicite-a. Tratamento comunitário sob supervisão para doentes ao abrigo da Secção 3, Secção 17A da Lei de Saúde Mental de 1983. Por que motivo estou a ser sujeito a tratamento comunitário sob supervisão? Está a ser sujeito a tratamento comunitário sob supervisão ao abrigo da Secção 17A da Lei de Saúde Mental de 1983, porque a pessoa responsável pelos seus cuidados, o seu médico responsável, considera que o seu estado de saúde é suficientemente bom para ter alta hospitalar, mas receia que não possa continuar o tratamento ou que possa ter de ser novamente internado com alguma urgência para mais tratamento. Tratamento comunitário sob supervisão significa que a sua equipa de tratamento fará todos os possíveis para o ajudar a manter uma boa condição depois de ter alta. Mas se o seu médico responsável considerar que necessita de ser novamente sujeito a tratamento hospitalar, poderá receber ordens para regressar ao hospital para receber o tratamento de que necessita. O seu médico responsável abordará consigo as disposições relativas ao tratamento e aos cuidados de que necessita para tratamento da sua doença mental depois de ter alta hospitalar. O que é uma ordem de tratamento comunitário? A ordem de tratamento comunitário consiste num formulário que o seu médico responsável e um profissional de saúde mental aprovado têm de preencher para indicarem que você deve ser sujeito a um tratamento comunitário sob supervisão. Um profissional de saúde mental é alguém que recebeu formação especializada para ajudar a decidir se é necessário manter os doentes hospitalizados ao abrigo da Lei de Saúde Mental. O que acontece depois de eu sair do hospital? O seu médico responsável debaterá consigo o que acontece durante o tratamento comunitário sob supervisão. É provável que lhe peçam para cumprir certas disposições relativas ao seu tratamento, ou que adote outras que o ajudarão a viver em segurança na comunidade e a manter uma boa condição. Estas disposições designam-se por condições e são permitidas ao abrigo da Secção 17B da Lei de Saúde Mental.
O seu médico responsável e um profissional de saúde mental aprovado devem chegar a acordo quanto à adequação dessas decisões e disponibilizarão toda a ajuda necessária para as cumprir. Deverá contactar o seu médico responsável caso esteja preocupado por algum motivo relacionado com algo que lhe peçam para fazer ou para não fazer durante o tratamento comunitário sob supervisão. O que acontece se eu não cumprir as condições? Caso não cumpra alguma condição, a sua equipa de cuidados deverá considerar se você precisa de ser internado novamente para tratamento. Poderá receber ordens para regressar ao hospital caso o seu médico responsável considere que essa é a única forma para lhe administrar o tratamento de que necessita. Por vezes, tal poderá ser necessário mesmo que tenha cumprido todas as condições. Esta situação denomina-se reinternamento. Se o seu médico responsável considerar que você tem de ser sujeito a reinternamento, informá-lo-á por escrito de que deve dirigir-se ao hospital imediatamente ou no momento em particular. Caso não se dirija ao hospital no momento indicado, poderá ser transportado ao hospital compulsivamente. Caso seja sujeito a reinternamento, poderá ter de permanecer no hospital por um período até 72 horas. Caso o seu médico responsável considere que você tem de permanecer internado por um período mais longo, um profissional de saúde mental aprovado irá falar consigo. Quando chegar esse momento, os pormenores ser-lhe-ão explicados. Que tratamento deve seguir enquanto estiver sujeito ao tratamento comunitário sob supervisão? O seu médico responsável debaterá consigo as suas necessidades de tratamento e determinará quando e como receberá tratamento integrado na comunidade. Posso recusar o tratamento? Cabe-lhe o direito de recusar o tratamento caso não pretenda ser sujeito ao mesmo. Mas isso pode significar que o seu médico responsável terá de considerar a possibilidade de reinternamento. Caso não pretenda ser sujeito ao tratamento sugerido, deverá contactar o seu médico responsável assim que possível. O que acontece se o meu estado de saúde for demasiado grave para eu decidir se concordo com o tratamento? Caso os responsáveis pelo seu tratamento considerem que você não tem capacidade para decidir sozinho se deve sujeitar-se ao tratamento, poderão administrar-lhe o tratamento que acham que você precisa. Porém, não pode obrigá-lo a aceitar o tratamento contra a sua vontade, exceto em caso de emergência. Falta de capacidade. Significa que, por força do seu problema mental, você não está apto a fazer uma ou mais das seguintes 4 coisas: compreender as informações que lhe são disponibilizadas sobre o tratamento, reter as informações o tempo suficiente para conseguir tomar uma decisão, ponderar as informações disponibilizadas para tomar uma decisão, comunicar a sua decisão através de quaisquer meios disponíveis, como por exemplo por via oral, linguagem gestual ou mesmo movimentos simples, tais como piscar os olhos ou apertar uma mão. A menos que se trate de uma emergência, o tratamento também não poderá ser-lhe administrado. Se você tiver encetado alguma ação jurídica em vigor visando recusar o tratamento ao abrigo da Lei relativa à capacidade mental de 2005, ou caso outra pessoa autorizada a tomar decisões em seu nome ao abrigo da mesma lei tenha declarado que não concorda com o tratamento. Essa pessoa pode ser alguém a quem você tenha concedido uma procuração duradoura, um representante nomeado para si pelo Tribunal de Tutela ou o próprio Tribunal de Tutela. Os técnicos do hospital estão aptos a fornecer-lhe mais informações sobre a lei relativa à capacidade mental de 2005. Regras especiais relativas a tratamento com medicamentos e fármacos. Quando já estiver a ser sujeito a tratamento comunitário sob supervisão durante mais de um mês, serão aplicáveis algumas regras especiais sobre o tratamento com médicos e fármacos. Caso esteja a ser tratado com medicamentos ou fármacos para o seu problema mental e já tenham decorrido mais de 3 meses desde que foi tratado pela primeira vez com este tipo de tratamento, durante o internamento ou em regime de tratamento comunitário sob supervisão, ser-lhe-á solicitado que permita que um médico independente, que não pertence ao hospital onde está a receber tratamento, o examine. Este médico independente designa-se por médico nomeado para emitir uma segunda opinião, SOAD, Second Opinion Appointed Doctor, e é selecionado por uma comissão independente que monitoriza a aplicação da Lei de Saúde Mental. Este médico verificará se o tratamento é adequado para si e trocará impressões consigo antes de decidir a que tratamento deverá continuar a ser sujeito.
Só lhe poderá ser administrado o tratamento com medicamentos ou fármacos que este médico independente considere seja adequado para si, exceto em caso de emergência. Você será informado relativamente à data e ao local onde o médico independente pretende examiná-lo. Ser observado pelo médico independente é uma das condições do tratamento comunitário sob supervisão. Caso não compareça à consulta com o médico independente à hora e no local indicados, o seu médico responsável poderá ter de o internar novamente para ser observado pelo médico independente. Alguns tratamentos especiais são abrangidos por regras diferentes, tais como a terapêutica eletrocompulsiva, TEC. Se os responsáveis pelo seu tratamento considerarem que necessita de algum desses tratamentos, as regras ser-lhe-ão explicadas. Durante quanto tempo deve ser sujeito a tratamento comunitário sob supervisão? A sua ordem de tratamento comunitário terá a duração inicial de até 6 meses, a menos que o seu médico responsável decida que já não é necessário. Ser-lhe-á solicitada a autorização para permitir que o seu médico responsável o examine quando esses 6 meses estiverem a acabar, para determinar se você tem de continuar em regime de tratamento comunitário sob supervisão. Você será informado relativamente à data e ao local onde o seu médico responsável pretende examiná-lo. Visitar o seu médico responsável para fazer este exame é uma das condições do tratamento comunitário sob supervisão. Caso não compareça à consulta com o seu médico responsável à hora e no local indicados, o seu médico responsável poderá ter de proceder ao reinternamento hospitalar para o examinar. Caso o seu médico responsável considere que você tem de permanecer em regime de tratamento comunitário sob supervisão, durante mais tempo, poderá alargar o período por mais 6 meses e, posteriormente, durante até 1 ano de cada vez. O seu médico responsável abordará consigo este assunto quando se aproximar o dia de cada período. Posso recorrer? Pode. Pode solicitar à direção do hospital onde está inscrito para terminar o tratamento comunitário sob supervisão. Poderá fazê-lo em qualquer altura. A direção do hospital integra um comitê especial constituído por indivíduos cuja função é decidir se os doentes continuam a necessitar de tratamento comunitário sob supervisão. O hospital onde está inscrito é habitualmente o hospital onde esteve internado antes de ser integrado no regime de tratamento comunitário sob supervisão. Caso o hospital onde está inscrito deixe de ser o mesmo, você será informado. Se pretender que a direção do hospital termine o seu tratamento comunitário sob supervisão, a direção do hospital pode desejar trocar impressões consigo antes de decidir se é possível terminar o seu tratamento comunitário sob supervisão. O seu familiar mais próximo também pode informar a direção do hospital que pretende terminar o seu tratamento comunitário sob supervisão. Este folheto indica mais abaixo quem é o seu familiar mais próximo. Se o seu familiar mais próximo o fizer, o seu tratamento comunitário sob supervisão será cessado ao fim de 72 horas, a menos que o seu médico responsável informe a direção do hospital de que você pode representar um perigo para si próprio ou para terceiros, caso cesse o tratamento comunitário sob supervisão. Nesse caso, terão de passar outros 6 meses até que o seu familiar mais próximo possa solicitar novamente à direção do hospital a cessação do seu tratamento comunitário sob supervisão. Também é possível recorrer a um tribunal para solicitar a cessação do seu tratamento comunitário sob supervisão. O que é um tribunal e o que acontece? O tribunal consiste num órgão independente com autoridade para decidir se o seu tratamento comunitário sob supervisão deve cessar. O tribunal reunirá consigo e com o seu pessoal que acompanha o seu caso. Esta reunião designa-se por audiência. Se assim desejar, pode solicitar a presença de outra pessoa na audiência para o ajudar. Antes da audiência, os elementos do tribunal procederão à leitura de relatórios hospitalares sobre si e o tratamento comunitário sob supervisão a que foi submetido. Um dos membros do tribunal também trocará impressões consigo. Quando é que posso recorrer ao tribunal? Pode recorrer ao tribunal uma vez em qualquer momento durante os primeiros 6 meses que for submetido ao tratamento comunitário sob supervisão. Posteriormente, poderá recorrer uma vez nos 6 meses seguintes e, seguidamente, uma vez durante cada ano em que for submetido a tratamento comunitário sob supervisão.
Se o seu familiar mais próximo tiver informado a direção do hospital de que pretende que o seu tratamento comunitário sob supervisão termine, mas o seu médico responsável tiver determinado que isso não era possível, o seu familiar mais próximo também pode recorrer ao tribunal. O seu familiar mais próximo deverá fazê-lo no prazo de 28 dias depois de ser informado de que o seu médico responsável considerou que o seu tratamento comunitário sob supervisão não deveria terminar. Caso pretenda recorrer ao tribunal, poderá escrever para The Tribunal Service, P.O. Box 8793-8793, 5th Floor, Leicester, LE18BN. Telefone 0845 22 32 022. Pode solicitar ao seu advogado para se dirigir ao tribunal por escrito em seu nome e ajudá-lo durante a audiência. O hospital onde está inscrito e a Law Society, Ordem dos Advogados, dispõem de uma lista de advogados especializados nestes casos. Não terá de pagar os serviços de um advogado nestes casos. Os seus serviços são gratuitos ao abrigo do regime de apoio judiciário. Informar o seu familiar mais próximo. Será entregue uma cópia deste folheto à pessoa que, no âmbito da lei da saúde mental, deseja ao seu familiar mais próximo. A lei de saúde mental inclui uma lista de indivíduos que são considerados como seus familiares. Geralmente, o indivíduo que está no topo da lista é o seu familiar mais próximo. O pessoal hospitalar pode disponibilizar-lhe um folheto que explica este aspecto, bem como os direitos que cabem ao seu familiar mais próximo relativamente aos seus cuidados e tratamento. Caso não pretenda que esta pessoa receba uma cópia do folheto, informe o seu médico responsável, outro elemento da equipa ou a pessoa que lhe facultou o folheto. Mudar o seu familiar mais próximo. Caso considere que este indivíduo não é adequado para ser o seu familiar mais próximo, poderá recorrer ao Tribunal Administrativo para solicitar que outra pessoa seja considerada uma vez do seu atual familiar mais próximo. O pessoal do hospital pode disponibilizar-lhe um folheto que explica como o fazer. Código de Práticas. Existe um Código de Práticas que disponibiliza conselhos sobre a lei de saúde mental para o seu médico responsável e para outras pessoas envolvidas nos cuidados e no tratamento que lhe são prestados. Elas devem considerar as informações deste código a quando da tomada de decisões relativas ao seu tratamento. Se desejar, pode solicitar a consulta deste código. Como posso reclamar? Caso pretenda apresentar uma reclamação relativamente a algum aspecto relacionado com os cuidados e tratamento comunitário sob supervisão, contacte um elemento da equipa. Ele poderá conseguir esclarecê-lo. Além disso, estará apto a dar-lhe informação sobre o procedimento de reclamações do hospital onde está inscrito, que poderá utilizar para tentar resolver a sua reclamação através de uma resolução local. Também estará apto a informá-lo sobre quaisquer outros técnicos que o possam ajudar a apresentar a sua reclamação. Além disso, poderá apresentar a reclamação a uma comissão independente. Esta comissão monitoriza se a lei da saúde mental é corretamente aplicada e se os doentes recebem um tratamento adequado durante o internamento hospitalar ou no regime de tratamento comunitário sob supervisão. Os técnicos podem disponibilizar-lhe um folheto que explica como contactar esta comissão. Ajuda em informações adicionais. Se houver algo que não compreenda sobre os cuidados e o tratamento que lhe são prestados, o seu médico responsável ou outro elemento da equipa tentará esclarecê-lo. Solicite-lhes explicações caso haja algo neste folheto que não compreenda ou tenha dúvidas para as quais não tenha encontrado explicação no mesmo. Caso pretenda uma cópia deste folheto para disponibilizar a outra pessoa, solicite-a. Tutela, Secção 7 da Lei de Saúde Mental de 1983. O que é tutela? Ao abrigo da Secção 7 da Lei de Saúde Mental de 1983, os indivíduos com problemas mentais podem ter um tutor que lhes preste ajuda, caso os médicos considerem que é necessário. O seu tutor pode ser o seu assistente social, local ou outra pessoa aprovada pelos serviços sociais. Se o seu tutor não pertencer aos serviços sociais, designar-se-á por tutor privado. O seu tutor dispõe de poderes jurídicos para decidir onde você deve residir, participar com consultas de tratamento médico, assuntos profissionais, educação ou formação em locais definidos e a horas definidas. Permitir a um médico ou outra pessoa que o observem.
porque necessito de um tutor. 2 médicos consideram que você precisa de ajuda para viver em comunidade, já que sofre de um problema mental e necessita de um tutor para o seu próprio bem-estar e para a proteção de terceiros. Qual a sua duração? Numa fase inicial, a tutela tem uma duração de até 6 meses. A sua tutela pode ser renovada durante mais 6 meses e, novamente, por um ano de cada vez, caso o seu médico responsável ou o seu médico assistente nomeado considere que tal é necessário. Eles abordarão este assunto consigo quando o momento se aproximar. O seu médico responsável é o médico ou outra pessoa a quem os serviços sociais solicitaram a opinião relativamente ao facto de ainda necessitar de um tutor. Se tiver um tutor privado, o responsável por tal será um médico que se designa por médico assistente nomeado. Posso recorrer. Caso pretenda prescindir do tutor, deverá conversar com ele, com o seu assistente social, com o seu médico responsável ou com o médico assistente nomeado. Também pode contactar por escrito os serviços sociais e solicitar o fim da tutela. Algum técnico dos serviços sociais poderá querer falar consigo antes de decidir se você continua a necessitar de um tutor. O seu familiar mais próximo pode terminar a tutela dirigindo-se ao escrito aos serviços sociais. Este folheto indica mais abaixo quem é o seu familiar mais próximo. Também pode solicitar a um tribunal caso considere que já não precisa de um tutor. O que é um tribunal e o que acontece? O tribunal consiste num órgão independente que pode decidir se você continua a necessitar de um tutor. Reunirá consigo e com os técnicos que acompanham o seu caso. Esta reunião designa-se por audiência. Se assim desejar, pode solicitar a presença de outra pessoa na audiência para o ajudar. Antes da audiência, os elementos do tribunal procederão à leitura de relatórios hospitalares sobre si e sobre a tutela. Um dos membros do tribunal também trocará impressões consigo. Quando é que posso recorrer ao tribunal? Pode recorrer ao tribunal uma vez em qualquer momento durante os primeiros 6 meses da tutela. Além disso, poderá recorrer outra vez durante os 6 meses seguintes e, posteriormente, uma vez em cada ano que continue sob tutela. Caso pretenda recorrer ao tribunal, poderá escrever para The Tribunal Service, P.O. Box 8793-8793, 5th Floor, Leicester, LE 18BN. Telefone 0845-2232-022. Pode solicitar ao seu advogado para se dirigir ao tribunal por escrito em seu nome e ajudá-lo durante a audiência. Os serviços sociais e a Law Society, Ordem dos Advogados, dispõem de uma lista de advogados especializados nestes casos. Não terá de pagar aos serviços de um advogado nestes casos. Os seus serviços são gratuitos ao abrigo do regime de apoio judiciário. Informar o seu familiar mais próximo será entregue numa cópia deste folheto à pessoa que, no âmbito da Lei de Saúde Mental, seja o seu familiar mais próximo. A Lei de Saúde Mental inclui uma lista de indivíduos que são considerados como seus familiares. Geralmente, o indivíduo que constar no topo da lista é o seu familiar mais próximo. Os seus serviços sociais podem disponibilizar-lhe um folheto que explica este aspecto, bem como os direitos que cabem ao seu familiar mais próximo relativamente aos seus cuidados e tratamento. Caso não pretenda que esta pessoa receba uma cópia do folheto, informe o seu tutor, assistente social ou a pessoa que lhe facultou este folheto. Caso considere que este indivíduo não é adequado para ser o seu familiar mais próximo, poderá recorrer ao Tribunal Administrativo para solicitar que outra pessoa seja considerada em vez do seu atual familiar mais próximo. Os seus serviços sociais podem disponibilizar-lhe um folheto que explica como o fazer. Código de Práticas. Existe um Código de Práticas que disponibiliza conselhos sobre a Lei de Saúde Mental para as pessoas que lhe prestam cuidados. Elas devem considerar as informações deste código a quando da tomada de decisões relativas ao seu tratamento. Se desejar, pode solicitar a consulta deste código.
Ajuda e informações adicionais caso não compreenda alguma informação relativa aos cuidados que lhe são prestados. Contacte o seu tutor, o seu assistente social ou outra pessoa responsável pelos seus cuidados. Solicite-lhes também explicações, caso haja algo neste folheto que não compreenda ou tenha dúvidas, para as quais não tenha encontrado explicação no mesmo. Caso pretenda uma cópia deste folheto para disponibilizar a outra pessoa, solicite-a. Admissão de indivíduos com perturbação mental encontradas em locais públicos, secção 136 da Lei de Saúde Mental de 1983. Porque foi internado. Um agente da autoridade trouxe para este hospital por haver suspeita de que você sofra de uma perturbação mental, pelo que deve ser observado por um profissional de saúde mental. Está internado ao abrigo da secção 136 da Lei de Saúde Mental de 1983, para que possa ser observado e determinado se precisa de tratamento. Durante quanto tempo vou permanecer internado? Poderá permanecer internado num hospital ou noutro local onde esteja em segurança durante até 72 horas, para que possa ser observado por um médico e por um profissional de saúde mental aprovado. Um profissional de saúde é alguém que recebeu formação especializada para ajudar a decidir se é necessário manter os doentes hospitalizados. Se o médico e o profissional de saúde mental aprovado concordarem que você tem de permanecer internado no hospital, poderá solicitar-se a um segundo médico que o observe para confirmar esta decisão. Durante esse período, não poderá sair do hospital a menos que tenha autorização. Se tentar abandonar o hospital, o pessoal está autorizado a impedi-lo. E se, mesmo assim, conseguir sair, poderá ter de regressar compulsivamente. Se os médicos e o profissional de saúde mental aprovado não o tiverem observado ao fim das 72 horas, poderá ir embora. Também poderá optar por permanecer internado, voluntariamente. Porém, se realmente preferir ir embora, não o faça sem antes falar com o elemento da equipa. O que acontecerá de seguida? Depois dos médicos e um profissional de saúde mental aprovado o observarem, poderão decidir que você precisa de permanecer internado mais tempo. Informá-lo-ão quanto aos motivos e relativamente ao período provável. Ser-lhe-á entregue outro folheto com informações sobre o que irá acontecer. Caso decidam que você não tem de permanecer internado, será contactado por um técnico que lhe explicará que outra ajuda deverá ter. Posso recorrer? Não. Mesmo que não concorde com o seu internamento ao abrigo da secção 136, não poderá recorrer de uma decisão de internamento. Ser-me-á administrado algum tratamento? Os técnicos hospitalares informá-lo-ão relativamente ao tratamento que achem que deve ser administrado. Cabe-lhe o direito de recusar qualquer tratamento que não deseje. Apenas em circunstâncias especiais que lhe serão explicadas é que será possível administrar-lhe determinado tratamento com o qual não concorde. Informar o seu familiar mais próximo. Será entregue uma cópia deste folheto à pessoa que, no âmbito da Lei de Saúde Mental, seja o seu familiar mais próximo. A Lei de Saúde Mental inclui uma lista de indivíduos que são considerados como seus familiares. Geralmente, o indivíduo que constar no topo da lista é o seu familiar mais próximo. O pessoal hospitalar pode disponibilizar-lhe um folheto que explica este aspecto, bem como os direitos que cabem ao seu familiar mais próximo relativamente aos seus cuidados e tratamento. Caso não pretenda que o indivíduo receba uma cópia do folheto, informe o seu enfermeiro ou outro elemento da equipa. Mudar o seu familiar mais próximo. Caso considere que este indivíduo não é adequado para ser o seu familiar mais próximo, poderá recorrer ao Tribunal Administrativo para solicitar que outra pessoa considerada em vez do seu atual familiar mais próximo. O pessoal do hospital pode disponibilizar-lhe um folheto que explica como o fazer. A sua correspondência, toda a correspondência que lhe for enviada enquanto estiver no hospital, ser-lhe-á entregue. Pode enviar correspondência para qualquer pessoa, exceto para quem tiver declarado que não pretende receber correspondência sua. A correspondência enviada para estas pessoas pode ser interceptada pelo pessoal do hospital.
Código de práticas. Existe um código de práticas que inclui conselhos para os técnicos do hospital relativamente à lei de saúde mental e ao tratamento de indivíduos com problemas mentais. Os técnicos do hospital devem considerar as informações deste código a quando da tomada de decisões relativas ao seu tratamento. Se desejar, pode solicitar a consulta deste código. Como posso reclamar? Caso pretenda apresentar uma reclamação relativamente a algum aspecto relacionado com os cuidados e o tratamento que lhe forem administrados no hospital, contacte um elemento da equipa. Ele poderá conseguir esclarecê-lo. Além disso, estará apto a dar-lhe informações sobre o procedimento de reclamações do hospital, que poderá utilizar para tentar resolver a sua reclamação através de uma resolução local. Também estará apto a informá-lo sobre quaisquer outros técnicos que o possam ajudar a apresentar uma reclamação. Caso considere que o procedimento de reclamações do hospital não o pode ajudar, poderá apresentar uma reclamação a uma comissão independente. Esta comissão monitoriza se a lei da saúde mental é corretamente aplicada e se os doentes recebem o tratamento adequado durante o internamento hospitalar. Os técnicos do hospital podem disponibilizar-lhe um folheto que explica como contactar esta comissão. Ajude em informações adicionais. Se houver algo que não compreenda sobre os cuidados e o tratamento que lhe são prestados, o elemento da equipa tentará esclarecê-lo. Solicite explicações a um elemento da equipa caso haja algo neste folheto que não compreenda ou tenha dúvidas para as quais não tenha encontrado explicação no mesmo. Caso pretenda uma cópia deste folheto para disponibilizar a outra pessoa, solicite-a.